Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Colegas de bebedeira matam jovem a facadas em Angelim. Jovem assassinado no Fragoso de Olinda com tiros na cabeça. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 3 de janeiro de 2023. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 5 assassinatos, 5 homicídios, 4 crimes ocorreram no interior e 1 no Grande Recife. E este ano já foram registrados 24 assassinatos, sendo 17 crimes no interior e 7 no Grande Recife. E agora vamos saber, no mês de dezembro, quantos ônibus foram assaltados e durante o ano 2022, quantos coletivos foram alvos dos marginais. Quem traz esse balanço pra gente é o Genildo Pereira da ABIRP, que é a Associação dos Rodoviários de Pernambuco. Bom dia, Genildo. Bom dia, Eliel. Bom dia a todo ouvinte da Rádio Jornal. Eliel, realizamos o fechamento dos números de assalto a ônibus de 2022 aqui no estado de Pernambuco, Recife e região metropolitana, onde do dia 1º de dezembro até o dia 31 foram contabilizados 121 ocorrências de assalto a ônibus, Recife e região metropolitana. Do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2022 foram contabilizados 1.343 ocorrências de assalto a ônibus. Eu falei 1.343 ocorrências de assalto a ônibus. É um número muito alto que comprova o que estava sendo feito na sua totalidade não está surtindo efeitos. Esperamos que a próxima gestora do estado, a qual assumiu agora, trate a questão da segurança pública com responsabilidade e que possamos ter e viver dias melhores de segurança na segurança pública aqui no estado de Pernambuco. Desde já agradecemos, um forte abraço a todos e vamos lá, firme e forte na luta para que possamos viver dias melhores com a segurança pública aqui no nosso estado. Um abraço. A polícia segue investigando o crime que aconteceu na madrugada de antes de ontem, cuja vítima, Breno da Silva Vicente, um jovem com 22 anos, morava na rua São Bento, pertinho da escola Marta Alves, no bairro de Nova Descoberta, zona norte do Recife. Ele foi assassinado a bala dentro de casa por 2 homens que haviam descido lá de um beco. E de acordo com informações, Breno da Silva Vicente, ele já havia sofrido 2 atentados e estaria sendo ameaçado por conta de envolvimento com as drogas. E a polícia também está investigando as 2 mortes que ocorreram antes de ontem no bairro da Torre. Um dos casos, a vítima é Edmar Balbino da Silva, de 38 anos, que morava na rua Araúna, lá na Torre, e foi assassinado a tiros na rua Souza Bandeira, comunidade Viamangue, em Santa Luzia. E a outra vítima da violência na Torre foi o ex-presidiário Marcos Vinícius Teixeira de Oliveira Souto, tinha 20 anos, morava na rua Barra Feliz, lá na Torre, e foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Carnaval, naquele bairro. Foram 2 elementos, por sinal a polícia já identificou os caras como sendo aleijado e um tal de Bicudinho inclusive com a tornozeleira do sistema prisional. De acordo com informações, Marcos Vinícius, ele havia saído para comprar ração para os animais dele e acabou sendo assassinado. Preso suspeito de estuprar criança em Caibu. A notícia com a repórter Beatriz Albuquerque. Foram quase 3 anos de angústia na vida da dona de casa de 50 anos que não terá identidade revelada. Em janeiro de 2020, a então moradora de Olinda descobriu que a neta, de apenas 8 meses, estava com ferimentos na região íntima. No dia seguinte, o irmão dela a chamou para uma conversa. Ela não sabia, mas o que ele revelou deu início a uma investigação que mudaria a vida de toda a família. Minha sobrinha fez 3 anos tratamento com a psicóloga quando ela contou à psicóloga e pediu ajuda para contar à mãe. A mãe foi e contou ao meu irmão que mora na Bahia. Então, quando ele veio no final do ano,
No começo do ano, que ele vinha sempre final de ano para passar Natal e Ano Novo, mas esse ano ele não quis vir. Ele veio em janeiro e no dia 8 de janeiro ele me chamou para conversar. E ele me contou o que ele tinha feito com a filha dele. E depois disso ela passou a ter medo de vir para Pernambuco. Ela não queria mais vir. E não contou nada a ninguém. Só que ele já tinha tentado outras vezes pegar nos seios dela. A descoberta fez lembrar dos ferimentos da neta. E a minha família deu banho na minha neta e, assim, para que minha filha não percebesse na hora, balançar a cabeça. Então, nesse momento, assim, elas disseram a mim, teve sim, né? Só a olho nu. O exame da bebê constatou indícios de abuso sexual. A notícia se espalhou pela família e novas vítimas foram descobertas. Ao todo, 8 denunciaram. A ex-esposa, que conviveu com o homem por 20 anos, conta que uma prima dela revelou ter sido abusada aos 15 anos de idade. Com 15 ele estuprou, deu a pílula do dia seguinte e estuprou ela em cima da minha cama. Ele fazia tudo isso através de ameaças. Então, as vítimas, nenhuma tinha coragem de falar. Então, depois que ela abriu isso, então apareceram todas as outras. Em meio à onda de denúncias, um depoimento chocou ainda mais. A mãe da bebê e filha do acusado contou que também foi abusada sexualmente pelo próprio pai quando tinha apenas 4 anos de idade. Na semana passada, depois de 2 anos foragido, ele foi finalmente encontrado e preso pelo efetivo da 4ª Delegacia da Várzea. Ele sempre pegava ela, eu estava separada dele e ele dormia na cama com ela quando ia para casa dele. E aí foi quando ela me contou o que tinha acontecido. Como é que foi essa conversa entre vocês duas? Foi bem dolorosa porque eu queria que ela tivesse me falado antes. Eu não queria saber daquela forma, sabe? Eu queria que ela tivesse não visto assim como papai. Foi assim que ele tentou fazer para ela, como se não fosse nada demais. Ela gostava tanto dele, sabe? Uma tapaminha nela não valia de nada. Um grito dele, ela se acabava. Agora ela faz um alerta para que as famílias sempre desconfiem e conversem com as crianças e adolescentes. Eu falaria que sempre observe suas crianças, porque a gente não imagina nunca que um pai, entendeu? Um pai zeloso que ia buscar sua filha nos 15 anos de madrugada, tá entendendo? Teria capacidade de fazer isso. Beatriz Albuquerque para o Bandeira 2. Agora no Recife são 6 horas e 42 minutos e a polícia segue investigando a morte do jovem Henrique Gomes de Andrade, 18 anos. Ele morava na rua Ponta Negra, em Águas Compridas, Olinda, e foi assassinado a bala na segunda travessa do Córrego do Aureliano, lá em Águas Compridas. A polícia também está investigando a morte de Jorge de Melo Cabral, que tinha 43 anos, morava na rua Enes Cordeiro Galvão, que fica pertinho da igreja da Vila Velha, em Itamaracá. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua João Paulo II, bem pertinho lá da igreja da Vila Velha. Ele estava sentado próximo a um campo de futebol, ainda tentou correr, mas acabou sendo assassinado. Daniel Felinte da Silva, de 51 anos de idade, assassinado na noite de antes de ontem. Também está sendo investigada a morte dele. Ele morava na rua 126, no bairro do Jardim Paulista, em Paulista, e foi assassinado a bala na rua Rio Paraná, no bairro do Fosfato, em Abreu Lima, justamente em um matagal. O corpo dele foi achado e, de acordo com informações, ele seria um ex-presidiário por vários assaltos. Informações também de que ele estava acompanhado do enteado dele, um garoto de 13 anos, que foi inclusive poupado pelos criminosos. Rodrigo Lima dos Santos, de 37 anos, residente na rua Poeta José Vicente de Paraíba, no bairro das Rendeiras, em Caruaru, no Agreste do Estado, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua 90, comunidade Morada Nova, no bairro das Rendeiras, lá em Caruaru. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Diego José da Silva, jovem com 20 anos,
foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua P2, na Coab, em Itambé. Crime atribuído a um tal de Eduardo, conhecido por Mago, que está sendo procurado pela polícia. Marcos Antônio Ferreira do Nascimento, de 23 anos de idade, residente na Avenida Zezinho Lamartine, em Gravatá. Ele foi assassinado, aliás, ele foi baleado no dia 29 de dezembro, na rua Caetano Alves Varela, no bairro do Prado, lá em Gravatá. Ele havia sido levado para o hospital local, removido para o Otávio de Freitas do Sancho, estava internado até que, de repente, ontem, o rapaz não resistiu aos ferimentos e faleceu. O corpo de Marcos Antônio Ferreira do Nascimento foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Olha, minha gente, Paulo Roberto Guilherme perdeu todos os documentos na integração da Macaxeira. Paulo Roberto é filho de Zenon, o conhecido velho debaixo da cama, e qualquer informação desses documentos de Paulo Roberto Guilherme, entra em contato com o telefone 8706-7464. Colegas de bebedeira matam jovem a golpes de faca em Angelim. Jovem assassinado no Fragoso de Olinda com disparos de arma de fogo na cabeça. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Preço baixo com excelente qualidade, só o Ceasa tem. Há 60 anos o Ceasa tem o melhor hortifruti e agora tem tudo o que você imaginar. Supermercado, bancos, farmácias, restaurantes, lojas, lotérica, papelaria, além de carnes, peixarias e flores. Tudo isso com estacionamento, segurança, conforto e praticidade. No Ceasa você vai com o carro cheio sem esvaziar o bolso. Ceasa, há 60 anos abastecendo a vida dos pernambucanos. Agradecendo a turma ligada aqui na Radional Carla do Bar, na UR4, e Messinho do time, presidente do time do Bangu no Ibura, e também Givaldo Popular, governador. Os ex-jogadores de futebol ligados com a gente: Tião, Helenilson, Nilson, Marcelo, Rivaldo, Dijanilson, Orni, Figueirua, Paulo Porco, Denô, Zé do Carmo, Dão, o irmão de Dão, que é o Jadir, que mora em Pau Amarelo, e também Helenilson. Os funcionários da Escola Aquarela, que fica no loteamento Conceição, em Pau Amarelo Paulista. As irmãs Clarice, Cleide Chaves e Célia, e também Henrique e a esposa Roberta Meira, e também Michele de Paratibe, que é a esposa de Cleiton. O médico cardiologista Dr. Peter Melo, na Policlin Recife, na Rua do Hospício, ali pertinho da Americana. Meriótica está no Janga, e também Carlos Gomes, que é contador, também ligados com a gente. No Camelódromo Módulo 2, o segurança Gerson e a turma lá, Neném do Calçado, Rafacel, Limacel, Leocel, Cicinho Cel, e também as meninas da loja de maquiagem Pickmake, todos ligados com a gente ali no centro do Recife. Paulo Roberto do Chapéu está no Mercado Público em Camaragibe. Paulo Papacharque, Barbosa Furão e seu Zé Vaqueiro Bigodão estão na Rua Neblina, no Alto da Bondade, fiquem em Águas Compridas. E também ligados com a gente os nossos queridos motoristas aqui do sistema: Eduardo, André, Tiago e Germano, tomador de conhaque lá de Beira-Mar. Os sargentos PMs Figueira e Jesus, esposo de Márcia, e o comissário João Ferro Velho do Alto Zé do Pinho, todos trabalham em Casa Caiada. O vigilante Sopa está no Hospital Barão de Lucena. Carlos Gomes, contador e Meriótica, no Janga, em Paulista. E a rapaziada que faz parte da diretoria do Campol: o presidente Paiva, o vice-presidente Pedro Lins, e os diretores Luiz Carlos Tatu e Marcos Pereira, e também o comissário Euclides, esposo de Marise, Gordo do Carneiro, e também Baroca da Carne. São comerciantes da Feira Nova, em Abreu e Lima. Dona Lourdes está internada, está se recuperando. Ela e a acompanhante dela, irmã Cristina, residem na Rua Joaquim Nabuco, em Abreu e Lima. Estão ligadas com a gente na Jornal. São amigas do professor Rivaldo. Os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira também estão ligados com a gente no bairro da Mangueira. E o motorista Fred, no cemitério do Pacheco, DJ BT, vovó Margarete e o administrador
Jorge Bicão. Francisco está na SDS, ele Brasil. Francisco mora no Jardim Atlântico, é vizinho do Lindo, nosso amigo Vanvan e Missiguela em Santo Amaro, em Olinda, Saulo Holanda. Seu João Jorge Jadson, nos produtos igual, estão em Igaraçu. Zé do Sal e o amigo Piá da rede de supermercados estão em Águas Compridas. Paulo de Tarso e toda a nova diretoria do SEAS e também o Segurança SL. Tem mais gente ligada aqui na Jornal. Fernandes do Armazém JF na rua 25 no Managuape 2. Fabrício, Ponciano e a família, a esposa e os filhos também ligados com a gente. O comissário Dodó e Dona Preta no Managuape 1. Nos Coelhos estão lá Edna e fotógrafo aposentado Expedito Lima, na rua Bucari, no Morro da Conceição. Seu Lu da Barraca, Maxi no Mercadinho e Ayrton, o popular Ita Cabeleireiro, o empresário e bacharel joia do Armazém União, e o pai dele é seu Sula, lá na barraca dele no terminal de ônibus, no bairro da Linha do Tiro. Gabriel José da Silva, residente no Alto Santa Fé, em Nazaré da Mata, foi agredido com golpes de facão na cabeça pelo próprio primo, Adriano João da Silva. O irmão do Gabriel tentou intervir e foi mordido. Olha, o cara deu um de cachorro, mordeu o primo. Esse rolo foi parar na delegacia lá de Nazaré da Mata. Uma mulher foi agredida pelo companheiro na Avenida Agamenon Magalhães, loteamento Juazeiro, em Timbaúba. O suspeito conseguiu fugir e a vítima, com ferimento na boca, foi socorrida na unidade de pronto atendimento à UPA local. E agora, minha gente, vamos falar de coisa boa. Os aniversariantes de hoje, terça-feira, Márcia Correia, completando 47 anos. Ela mora em Peixinhos, é esposa do taxista Barbosa, é mãe de Vitor e Vinícius, é filha de Ivan e Malu. A patroa do Barbosa é a Ian, que vai participar de um almoço em família. Henrique do Ouro do Alto Santa Isabel está aniversariando. Renan Costa também, ele é sobrinho de Chito Jogador e é amigo de Maninho do Cartório. Ivan é o conhecido Nego Deco, ele está aniversariando e amigo de Bill Palito. Lula do Samu é do Sindicato do Bebinho, na Linha do Tiro. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje o Major Bartolomeu José de Oliveira, os sargentos João Evangelista Leite de Siqueira, Cosmo Ferreira da Silva, Edivaldo Alves da Silva, Sebastião Francisco Marçal, Benedito Miguel dos Santos. Também o cabo Nivaldo Bezerra de Menezes e as pensionistas Maria das Dores do Nascimento Pedro, Miriam Francisca de Oliveira Soares, Carmelita Evaristo Leite, Geni Leite Figueiredo e Maria Emília Moraes de França. O jovem Jefferson de Almeida foi agredido a golpes de faca peixeira durante tentativa de assalto na rua Expedicionário Guilherme Brasileiro, no bairro da Iputinga. E o suspeito, Guilherme da Silva dos Santos, que queria o celular da vítima. A vítima reagiu e os dois entraram em luta corporal. O suspeito, ele fugiu sem levar nada da vítima. Com ferimentos no ombro, Jefferson de Almeida foi socorrido no Hospital Getúlio Vargas. Logo em seguida, policiais do 13º Batalhão conseguiram prender o criminoso que estava tentando fugir de bicicleta. Ele foi encaminhado ao DHPP, onde foi autuado em flagrante. Hélida Daiano da Silva, jovem com 31 anos, residente na rua Marajó, no bairro do Jardim Brasil, em Olinda, foi agredida com golpes de faca na cabeça pelo cunhado dela, Edmilson José, que é um ex-presidiário. A vítima foi socorrida na Policlínica de Peixinhos. João Salustiano de Lima, um homem com 42 anos de idade, foi encontrado morto por familiares dentro de um tambor com água na própria residência do município de São João, no agreste do estado. Não existia nenhuma marca de violência no corpo. A suspeita é de que ele tenha cometido um suicídio. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um homem foi preso suspeito de violência contra a companheira no município de Pesqueira, no agreste do estado. De acordo com informações, ele agredia e ameaçava a companheira por não conseguir manter relações sexuais com ela. O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia local, onde foi autuado em flagrante.
A polícia prendeu ontem uma mulher acusada de ter assassinado um casal de idosos na última quarta-feira na cidade de Serra Talhada, no sertão do estado. As vítimas, Cirilo Diniz de Carvalho, de 88 anos, e Maria do Socorro Bezerra Carvalho, 82 anos, foram mortos dentro de casa. A suspeita informou à polícia que teria matado o casal durante uma discussão pela cobrança de contas de luz e de água atrasadas. Ela foi encaminhada à delegacia de Serra Talhada. Danilo Castro Pimentel Cândido, que tem 24 anos de idade, residente na rua Vera Cruz, em Alberto Maia, Camaragibe. Ele sofreu um atentado. Foi baleado dentro da residência lá em Vera Cruz por 2 homens. Os caras desceram da motocicleta, entraram na casa, balearam o rapaz e depois voltaram, pegaram a motocicleta e fugiram do local em desabalada velocidade. O Danilo Castro Pimentel Cândido foi socorrido na emergência da unidade de pronto atendimento, a UPA da Caxangá, onde foi em seguida removido para o hospital Getúlio Vargas. Josenildo Henrique Alves, de 29 anos de idade, foi agredido a bala na rua direita, no centro, em Aliança. A autoria e os motivos são desconhecidos e a vítima, o rapaz Josenildo Henrique Alves, deu entrada no hospital local e depois foi removido aqui para Recife para a emergência do hospital Getúlio Vargas. Lembrando que nas últimas 24 horas no estado foram registrados 5 assassinatos, sendo 4 crimes que ocorreram no interior e 1 no Grande Recife. E este ano, em Pernambuco, do dia 1º de janeiro até agora, 2023, já foram registrados 24 assassinatos, sendo 17 crimes no interior, 17 no interior e 7 no Grande Recife. A polícia na cidade de Ati está investigando um crime que aconteceu no sítio Azevém, onde o elemento Nivaldo Lopes Saturnino, de 41 anos, que está foragido, matou com disparos de arma de fogo José Milton Teixeira da Silva, de 50 anos de idade. A polícia também investiga um crime que aconteceu em Caruaru, mais precisamente na rua Bibiano Alves Lago, no bairro do Salgado. 3 homens desconhecidos mataram com golpes de faca Marcelo dos Santos Silva, que tinha 23 anos de idade e morava na rua Frânio de Carvalho, em Garanhuns, também no agreste do estado. Por sinal, Marcelo dos Santos Silva ainda chegou a ser levado para o Hospital Regional do Agreste, lá em Caruaru. E as informações dão conta de que Marcelo tinha acabado de descer de um carro de aplicativo e logo em seguida chegaram 4 elementos em um Gol quadrado, um Gol prata, e cometeram o crime. Natan Alexandre Ferreira, um homem com 61 anos de idade, residente na rua Praias do Nordeste, na Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, foi agredido com golpes de enxada na cabeça durante uma bebedeira por um elemento desconhecido. Levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Engenho Velho, Natan Alexandre Ferreira foi removido em estado grave para a emergência do Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Colegas de bebedeira matam jovem a golpes de faca em Angelim. A vítima, Fábio Barbosa Gonçalo, com 22 anos de idade, residente na Rua da Prata, em Angelim. Ele estava desaparecido desde a tarde de antes de ontem e, de repente, ontem foi encontrado morto a facadas na Rua Manuel Maia, no sítio Periperi, lá em Angelim. Os suspeitos do crime, Ivan José da Silva e Berivaldo Ferreira das Neves, que foram localizados pela polícia e encaminhados à delegacia. De acordo com informações, os 3 estavam em um carro onde houve um desentendimento após uma saída de uma bebedeira. E daí eles mataram o rapaz, estavam foragidos, mas foram localizados e presos. O corpo de Fábio Barbosa Gonçalo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Jovem assassinado no Fragoso de Olinda com tiros na cabeça.
Anderson Lima de Souza, jovem com 22 anos, residente na rua Torbenita Verde, no bairro do Jardim Fragoso, em Olinda. Ele foi assassinado pertinho da residência dele com disparos de arma de fogo a queima-roupa na cabeça. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade e continua de plantão, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.